Está começando mais um Seguro em Dia Podcast. Eu sou Wagner Júnior, no backstage está o Alisson. Bom dia, galera. Galera, nós gostaríamos de agradecer você que tem acompanhado nosso trabalho. É sempre bom começar agradecendo os nossos seguidores, você que tem compartilhado o conteúdo, você que se inscreveu no canal, segue a gente nas redes sociais. Isso é muito importante, nos motiva, incentiva a continuarmos esse trabalho, convidando pessoas especiais como o nosso convidado de hoje, a fazer esse trabalho de divulgação, um espaço para as pessoas contarem suas histórias. Isso é muito importante. Então, muito obrigado. E também aquele jabá, né, Alisson? YouTube Seguro em Dia Podcast, Instagram seguroemdia.podcast. Galera, dê seu feedback, né, o seu comentário, o like e nos ajude a levar esse projeto para frente, nos apoiando. Exatamente. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Um abraço especial para a equipe da Seg Fibras, equipe que tem trabalhado bastante agora nessa época de queimada, bastante rompimento de fibra devido às queimadas, infelizmente, né? Mas a internet é sensacional aqui. Nossos vídeos são gravados, ainda não temos estrutura para fazer ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Então os vídeos são bem pesados e tem que ser uma internet porreta para subir. Aí a internet da Seg Fibras dá conta do recado. Então um abraço especial para toda a equipe Seg Fibras. Agora sim, sem mais jabá, gostaríamos de agradecer e recepcionar o Dr. Leonardo. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. A honra é minha estar aqui, né, no podcast, estar com nossos amigos internautas ainda. A turma aqui é boa, né, Alisson? Só não tá. Já quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Espero até que o Faustão melhore, né? Que tá aí na situação de saúde. Verdade. Mas o pessoal aqui é fera, então só agradeço a oportunidade. E tá em casa. A gente vem aqui com o maior prazer fazer esse bate-papo. Sucesso pro podcast. O pessoal está gostando, que cresça cada vez mais. Amém. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui trazendo para Cáceres, né? Que outros locais são mais comuns. Sim. E aqui vocês trazendo aqui a jovialidade e um meio de comunicação moderno e que está muito em crescimento, que são os podcasts, esse bate-papo, essa maneira descontraída de se fazer, de se comunicar. Parabéns, estamos aqui à disposição. Maravilha, obrigado mesmo, doutor. Gostaríamos de presenteá-lo com uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Quando for tomar aquele café, lembrar aqueles guri lá do Santo Antônio, lá de Cáceres, lá. Eu fui. Tá aqui, eu fui aí. Já começou com presente, senão o quê? Vai em bomba pelo aí. Não, mas brincadeira. Obrigado aqui, maior carinho. Com certeza, está aqui no bairro Santo Antônio, está aqui o podcast, né, no Seguro Podcast em Dia. É um prazer, essa lembrança aqui vai ficar em casa. Não vou levar lá para o escritório em Brasília, não. Vou deixar aqui em casa, aqui em Cáceres. Eu final de semana eu tomo aqui meu café e eu lembro de vocês. Maravilha. Obrigado mesmo. Então tá, vamos começar pelo começo. É sempre bom começar pelo começo, é ótimo, né? Quem é o Dr. Leonardo? O Leonardo é um médico, né? Um médico cacerense de coração, né? Pai, filhos cacerense e uma história muito bonita. Eu sou goiano de nascimento, nasci numa cidade chamada Rio Verde, Goiás. Só que é uma cidade que eu nunca morei. Meu pai estava em trânsito. Olha só. Meus pais são cearenses. Uma cidade do interior do Ceará chamada Acopiara. Acopiara. E eu estava nesse trânsito, né? Nessa viagem com meus pais. E aí minha mãe, né, entrou em trabalho de parto, né, nesse trânsito, e eu acabei nascendo nessa cidade, uma cidade pungente do sudoeste goiano, que é Rio Verde, Goiás. Mas eu nunca morei ali. Depois de um tempo a gente morou próximo, em Santa Helena, mas eu nunca morei em Rio Verde. E de indas e vindas do Paraná e Mato Grosso, que minha primeira cidade aqui foi Mirassol do Oeste, que eu morei. Foi por causa do ciclo de algodão, nós viemos para o Mato Grosso. Um ciclo de algodão, antes do algodão ser esse fenômeno no Mato Grosso, bem antes. Não existia os programas de incentivo, era o início, era o começo de quem pensava na década de 80. Então eu vim para Mirassol e depois, estudando, eu tive o prazer, após formado, que eu formei em Cuiabá, de vir para Cáceres e também estar no Exército Brasileiro e construir essa história bonita. Então, cacerense de coração, médico apaixonado por Cáceres, família cacerense, cidade que eu moro, e é uma pessoa que vive trabalhando, lutando para trazer desenvolvimento e melhoria para a nossa cidade, que precisa tanto e tem muito que se fazer. Então, um médico apaixonado pela sua gente, pelo seu povo. Legal. E por que medicina? Desde pequena, eu sempre quis ser médico ou teve algum fator que ia ser outro profissional e decidiu ou não? Como é que foi? É uma coisa que desde que eu me lembro, que a gente tem as lembranças ali por volta, sei lá, de 6, 7 anos de idade, sempre pensei em medicina.
era algo que eu achava uma vocação natural, né? E eu achava bonito também quando eu via. E claro, tinha aqueles sonhos de criança, eu vou ser médico, pensava, vou construir um coração de lata para pôr na minha mãe para ela nunca morrer, que eu vou salvar a gente, eu vou fazer... Né? Então sempre teve essa questão pueril, mas depois se consolidando na juventude e no início da fase adulta, eu nunca pensei em outra coisa, sempre foi, mas por vocação, sempre com aquele de trabalhar com pessoas, né? Às vezes a gente fala que na saúde a gente trabalha humanização. Não deveria ser, que é o nosso objeto de trabalho, é pessoas. Então, como eu gosto de trabalhar com gente, e eu gosto desse individual, né? Eu tinha muita dificuldade com o coletivo, e a política me ajudou a destravar isso e aprender a trabalhar coletivo. Eu trabalhava muito 1 a 1, muito tímido, por incrível que pareça. É mesmo? E aí, então, era muito bom nesse tete-a-tete, trabalhando ali. Então, é uma vocação de infância, algo que eu trago dentro de mim desde quando eu me lembro por gente, como a gente se diz. E eu nunca pensei em outra coisa. Então, a medicina foi um caminho natural. E aí passou pelo exército também. Olha, o grande prazer da minha vida, eu já era formado, tinha sido dispensado do exército quando jovem, na cidade, excesso de contingente que eles falavam, se eu não me engano. E aí, quando eu estava para me formar, eu falei, eu tenho uma vontade de ir para o exército, aquele sonho também. Porque aquele pensamento é muito lógico para mim, que a gente fala pensamento cartesiano, né? Mas, na realidade, a maneira, a etiqueta, o jeito, né, do militar... era algo que realmente me chamava muita atenção e tem meu respeito. Então eu quis viver essa experiência. Eu fui lá e pedi, olha, eu quero servir. O pessoal olhou um para o outro, até no dia eu tinha um sargento que me atendeu, né? E lá no lugar de reservista, aí ele pediu para chamar lá, acho que era um capitão que estava lá, era um subtenente, não lembro a época. Aí eles veio conversar os dois, ele veio para conversar, você tem certeza disso? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Eu falei, não, sim, eu quero. Mas... Aí ele pegou a tesoura e para você não se arrepender, cortou e me entregou outra. Eu falei, rapaz, será que eu fiz bem? Mas, enfim, eu tive esse desejo. Depois que eu formei, eu trabalhei ainda um tempo. Aí eu vim para o Exército, já estando trabalhando em PSF, vim para cá para trabalhar. Então foi uma condição diferente de geralmente o que acontece, né? Com os médicos que não são de carreira militar para servir a sua pátria. Então eu tive o prazer também de várias situações que aconteceram. Eu vi parar em Cáceres para trabalhar no 2º Batalhão de Fronteira à época. Não era para eu ter vindo, era para uma outra pessoa ter vindo. Era o Joãozinho, um abraço, Joãozinho Lepesté, meu amigo, que é médico também. E eu saí para ir para Barra do Garças, olha só, naquela região lá, né, de Aragarças. E aí ele pediu para trocar, o pai dele estava doente e tal. Aí a gente foi, não, na hora, porque meus pais moravam em Mirassol, né? Então estava próximo de casa. Então até isso, Deus sempre atuando na minha vida, né? Eu tenho que sempre agradecer a Deus. E deu certo a gente vir para Cáceres, e vir para Cáceres foi essa história de amor, por servir minha pátria, conhecer a cidade, né, que eu me apaixonei, enfim, que hoje eu resido. Então essas histórias aí que a gente tem que agradecer a Deus e vim aqui com muito orgulho de servir a pátria no 2º Befron à época. Que legal, o Alisson serviu também. Servi por alguns anos aí. É isso aí. Hoje mudou o nome, né, agora. Mas na época era Befron, 2º Befron. Hoje eu como o nome? Hoje, salvo engano, 66, né? 66, 66. Verdade. É isso. Isso, 66, isso mesmo. Na época a gente era o 2º Batalhão de Fronteira, né? Agora é 66, batalhão motorizado. Infantaria motorizada. Infantaria motorizada. Perfeito, é isso mesmo. E o que te motivou a começar a ingressar na política? Outras são situações sempre eu trabalhei ali no Exército, fizemos um bom trabalho, fui bem elogiado. Eu tive 2 comandantes, né? O Nicanor Max Neto e o Neves Neto. Um já falecido e o outro na reserva, né? 2 grandes comandantes. E perceberam essa adaptação muito rápida. Porque quando você quer fazer alguma coisa, é diferente. Quando você tem vontade, quando você é apaixonado e quer fazer alguma coisa... Justamente. É diferente, correto, né? Do que você ir lá obrigado, né? Perfeito. Então eu fui porque eu queria estar ali. Então foi muito rápida a adaptação, quanto no atendimento médico e também nos trabalhos de infantaria. Me confiaram trabalhos que não eram confiados aos médicos. Chefiei comboio. Enfim, trabalhei ali também do que podia, dentro do espírito da infantaria, né? Do militarismo, da caserna. Atendendo em vários lugares, meu comandante abriu essas possibilidades. Depois eu dilei e fiquei mais um tempo, né, no Exército. Surgiram algumas oportunidades. O Exército abriu as portas para mim. Conheci ex-secretários de saúde, à época, foram do Exército.
Entendeu? Então tinham passado ali também e conheciam o nosso trabalho, a seriedade, e tinha uma certa dificuldade em algum momento aqui lá atrás, com algumas áreas de saúde que me convidou. E eu fui ocupando aquele espaço. Fui ocupando o espaço e sempre, né, quem trabalhou comigo, ou quem já foi atendido comigo, conhece o meu jeito, que é o mesmo jeito até hoje, de atender jeitão. E isso foi só crescendo, foram chamando para outras oportunidades, eu fui ocupando os espaços, né? E eu fui parar no PSF da Coab Nova, a gente inaugurou lá, digamos assim. Que já tinha, depois reabriu de novo, né? Então, onde é até hoje. Sim. Começamos esse trabalho, foi crescendo, e aí a população começou a falar automaticamente. Eu lembro que um ano antes, eu nem partido eu tinha. Olha só. E o pessoal, a gente batia pesquisa, meu nome lá na frente, em primeiro lugar. Olha aí. Aí, devido a essas brigas políticas e perseguições também, porque quando você começa a despontar, né, um prefeito da época lá foi e me tirou do PSF. Aí a população se reuniu, pediu para eu voltar e começou a perseguição e você não entende por quê. Só porque o nome tá vindo bem na política. É o que eu sofro até hoje, né? Aí. Mas na época a gente não entendia. Eu não sou de família política, não tenho político na família, né? Um ano antes nosso nome estava despontando e eu nem partido eu tinha. E aí, claro. Então surgiu natural. A minha campanha, e até hoje, talvez isso seja a raiva de alguns, né? Surgiu espontaneamente da população cacerense. Ela surgiu da periferia para o centro, digamos assim. E foi isso que levou depois eu ser a pessoa mais bem votada de Cáceres de todos os tempos. Na minha primeira de estadual, ninguém teve tanto voto quanto o doutor Leonardo nesta cidade. Vai demorar muito para alguém bater esse recorde. Por quê? Uma candidatura natural da população. Claro que ao longo do tempo, as traições, o dinheiro, né? Querer fazer que Cáceres perder o representante, que é o que vem trabalhando, que aqui tem um grupo que só quer Cáceres na pior. Se fingem de bom, mas só querem Cáceres cada vez pior. E aí trabalharam para tirar os seus representantes, e é por isso que eu rompi 20 anos sem Cáceres ter um deputado estadual, eu fui depois de 20 anos, e depois também fui o federal da cidade, com muito orgulho. E aí, o nosso trabalho ainda continua, ainda temos coisa para fazer até o ano que vem aí, do nosso trabalho. Mas então, como foi natural, como foi da periferia para o centro, isso incomoda muita gente. Esse voto de verdade, sem ser o voto comprado, voto ali do trabalho, isso incomoda até hoje e vai incomodar por muito tempo. Porque, infelizmente, as pessoas só querem fazer a política no dinheiro, no toma lá da cá, no favorzinho, para poder... E na mentira, né? Que é o que tem de mais, infelizmente, na política. A sua primeira disputa, digamos assim, política foi pela prefeitura ou foi pela prefeitura? Pela prefeitura. 2012. Né? Que, como eu falei, num ano antes eu não tinha nem partido. E aí fecharam as portas, tentaram fechar, ia para um lado, porque, né, tem um cacique aqui que acha que é dono de tudo. Onde eu ia, fechava a porta de um partido, fechava outro. E aí, graças a Deus, surgiu à época um partido que era novo, retomando. E aí me filiei e fizemos essa disputa muito boa, disputa muito acirrada, porque eu não tinha dinheiro contra o outro lado. Era o prefeito Francis, que tinha uma estrutura, tem, né? Graças a Deus, ele trabalhou para isso. E o Francis é meu amigo. Sim, ele é minha família. Estrutura financeira aí também, ao setor em volta dele. E a gente ficava uma disputa tão acirrada, tão perto, isso me encheu de... Não foi uma derrota, foi uma vitória ali. Na época, estava vários setores da cidade, estava o governador Sival, que estava apoiando o Francis, e outros grupos, todos lá, e a gente estava aqui com o povo. E você fazer uma disputa acirrada, fica por 0, então assim, foi uma vitória muito grande. E foi bem acirrado mesmo. Foi 312 votos. Foi até a última semana, né? Aconteceu muita coisa, até o último pau a pau, assim. Claro que pesou também, o pessoal, os empresariados estava com o Francis, outros grupos, a prefeitura, né, o governador Silval baixou aqui também, então assim, teve que vir todo mundo para me encarar. Né? Não, a mim é o povo, né? Sim, E aí, claro que a gente fica muito feliz com essa história, tem que ser contada, a diferença é pequena, mas Deus sabe tudo que faz, né? Porque foi nesse sentimento que eu virei deputado estadual, esse recorde de voto. Né? Exatamente. E falando agora como deputado federal de 2019 a 23, né? Aí eu fui deputado estadual depois? Isso. Ah, sim, deputado estadual. Deputado estadual. Isso que foi quando 2000... Perfeito.
Em 14 que eu vim candidato. 14. Foi esse fenômeno de voto, né? Eu saí eleito de Cáceres. Foram quantos votos, lembra? Nossa, Cáceres foi, eu falo 28 mil votos só de Cáceres. Só de Cáceres. Mas tive 35, 30 e poucos mil votos. Voto, hein? Porque você pega eleições municipais, a quantidade de voto que tem um vereador Não dá, assim, isso é recorde de voto. Aham. Isso nunca ninguém teve antes. É bem expressivo, A né? votação individual maior que existe no município registrado é a minha. Proporcionalmente, no estado também isso é um fenômeno, e no Brasil, claro. E numa época ruim, porque sai um governador assim, com corrupção no estado à vontade, o estado todo bagunçado com atraso, entra o Petax mais fechado, o Ministério Público, aquele jeito mais fechado, que teve as dificuldades dele de gerir a gestão, porque vinha contaminado, então um rolo só. E é nesse sentido que eu venho, deputado estadual, uma cidade com mais de 20 anos, com problemas imensos, e aí com grupos que, como eu não pertencia, né, eu tinha o apoio do povo, eu não pertencia a grupo. Aí esses grupos que eram daqui tradicionais, todos com dor do cotovelo, começou a fazer de tudo para derrubar, botar dinheiro, enfim, sacanear, como o pessoal fala. Então, nesses ingredientes que nós estávamos lá, ainda não tinha experiência enquanto parlamentar, era a minha primeira experiência política, já virei vice-líder do governador, depois virei líder no final. Esse cara tranquilo, que não, as pessoas sabem que eu não gosto de aparecer, não é totalmente parece um perfil político diferente, né? Mas que eu gosto é de trabalhar, né? Acho que esse equilíbrio, essa maturidade que a gente tem hoje, talvez nos ajudasse a performar melhor. Mas com certeza eu trabalhei muito, trouxemos muito recurso para essa cidade dentro do que foi possível à época pelas dificuldades do governador, contexto, né? Do nacional também. Aí Caça Dilma, entra... Nossa, assim, foi bem nessa época mesmo. Pegamos uma série histórica péssima para estar e nosso mandato é marcado por muito trabalho. Estadual. Então foi nesse sentido que eu virei estadual. E esse trabalho que cá se foi eu virar federal. Afinal de contas, é um médico de Cáceres que não tinha conhecimento no entorno. Então ganhou conhecimento regional. Esse trabalho regional reverberou para outras cidades. Então eu tive voto em 90 e tantas cidades, né? E depois para estadual. Para federal somou para faltou 130 e poucas cidades. Pelo menos eu tive um voto, porque alguém conhecia o trabalho que a gente fez. Então levou que esse médico de Cáceres, esse cacerense, venha se tornar deputado federal para representar Cáceres e o Mato Grosso. Então, assim, sempre com muita coragem e com trabalho. Porque quem me conhece, eu não faço política toma lá da cá. Não é empregando gente, não é dando dinheiro, não é fazendo caixa 2, não é dando dinheiro para vereador, porque, né, para liderança, que é X para tipo. Eu não faço assim. Então, você fazer no trabalho, andar. E como eu andei essa cidade a pé, casa por casa, levando a minha proposta, levando na mão os nossos panfletos, né, santinhos ou qualquer impresso. Isso é muito interessante, isso demonstrou uma vontade muito forte de quê? De representar a sua cidade, de ver o problema da sua cidade, saber que a cidade está passando por inúmeras coisas, séculos de atraso, porque tem grupos que acham que é dono de Cáceres, botou Cáceres debaixo do braço, não é meu, e até hoje acham, né? E aí, pronto, aqui ninguém entra, ninguém sai, também ninguém traz nada. Então, para romper com tudo isso, eu fui lá e nos colocamos à disposição e, graças a Deus, é uma história de sucesso. Fico muito feliz por ter tido essas oportunidades. Ainda está tendo, né? O maior desafio dessa época, quando foi deputado estadual, acredito que foi esse contexto todo, né, conturbado. Muito difícil. Talvez seja o maior desafio, o maior dificuldade de todo esse processo. Dificuldade, né? Muito. As pessoas não entendem, né? Quem está aqui na ponta não enxerga, não junta todo esse contexto. Exatamente. Das dificuldades fiscais, a falta de dinheiro nacional, impeachment e troca, e vem outro. O governo também, que começou depois bem, mas no meio estadual teve dificuldade de pagamento, começou a atrasar. Enfim, diversas situações, né? E aí veio a candidatura para deputado federal. E como foi essa? Essa foi uma experiência muito interessante. E graças a Deus eu sabia que a gente tinha condições, porque eu sabia do meu trabalho, do que eu estava fazendo. Onde estava também a escolha partidária era que propiciava, era uma outra legislação que não essa agora. E aí fomos lá e, graças a Deus, o sucesso. E começar um deputado federal que é completamente diferente do Estado.
Uma outra pegada é 513 deputados, você não tem espaço nem para falar. Lá a partida é o que manda muito. Lá não tem nem cadeira para sentar todo mundo dentro do plenário. Às vezes vocês veem aquelas filmagens, né? Não tem 513 cadeiras. Então, por isso que a pessoa fica. Interessante, por isso que o pessoal fica em pé. Você não vê eles muito em pé naquele meio? Sim. É por causa disso. Porque não tem. Se for para sentar todo mundo, não senta. Então, assim, os microfones das lideranças ficam na lateral. Então, se você está de líder ou de vice-líder, é o momento que você tem para falar. Então, por isso que a galera não fica muito ali. Você só vê eles no pé, naquele bolinho ali. Então, você imagina esse mundo de gente que, se você não for líder de partido, ou vice-líder, ou coordenador de comissão, ou participar de uma frente grande, você não tem espaço lá dentro. Não tem voz, né? Não tem voz. E o partido manda muito lá dentro. Então, é nessa que eu tive que entrar, fazer uma construção. Eu, graças a Deus, porque eu tenho essa marca de trabalho, eu comecei a ocupar todos os espaços. Tudo que tinha de oportunidade de comissão. Fui diretor 2 vezes de uma frente parlamentar maior do Brasil, que é a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, dentro da Agricultura e Pecuária. Da Agente Comunitário de Saúde, outras também, né? Doença psoriásica. Participei das comissões de Segurança Pública, de Saúde, entrava em todas as discussões. Virei vice-líder do partido para poder ganhar espaço para fala e fui subindo, cheguei até primeiro vice-líder e tornaria o líder na continuidade. Então, assim, mas por quê? Pela minha cidade, pelo meu estado. Se você não faz isso, você não consegue. E vindo de um processo ruim, vocês lembram daquele final do Temer, aquela situação toda, vem o Bolsonaro naquela esperança toda, e encontra toda uma dificuldade de contexto que eu não preciso dizer aqui, que vocês acompanharam. Então, também, o momento não era fácil dentro de Brasília. Nessa mudança de mentalidade. Não foi fácil também nessa transição. Mas, mesmo assim, a gente tem um trabalho marcante de muita emenda. E também, o que não foi fácil? O que aconteceu no meio dessa história? Uma pandemia. Vem o primeiro ano que a gente está ali bombando, eu ganhando, aprendendo, em Brasília, ganhando espaço... Tal. Vem a pandemia para o mundo. Para o mundo. Um ano ali, um ano e meio parado. A pandemia para o mundo. Quando a gente retoma, né, da metade do ano para frente, começa a ter as movimentações, eu pego, caio, quebro a perna. E sem melhorar, eu fui investigar, era um câncer ósseo. Caramba! Entendeu? Então, na verdade, eu quebrei, como eu dizia, eu não caí para quebrar, quebrou para cair. Quebrou porque, assim, poxa, não caí de uma altura gigante, não foi um acidente. E eu vi a fratura, eu fiquei assim, mas meu Deus, uma fratura desse tamanho no fêmur, né? Que é esse ossão aqui da coxa. Tá errado, né? Na hora eu já... Ainda mais você sendo médico, né? Tipo assim, eu tô novo, né? Não tô aí, né, na cidade para... Eu já acendeu aquela luz. Falei, meu Deus, Deus me dê, né, me guia aí, me dê força. Eu sempre entrego minha vida na mão de Deus, que faça a vontade dele na minha vida. Eu sempre é isso que eu peço. Beleza, os médicos me atenderam. Não, vamos aqui fazer a cirurgia. E eu vi depois que eles tiveram uma dificuldade, que tiveram que abrir aqui por cima. E quando abre aqui é muito ruim para recuperar, né? Mas foi preciso, os colegas fizeram que foi preciso. E eu naquela coisa não melhorava, o pessoal deve ter acompanhado um pouco, não melhorava. Falei, gente, vamos investigar, né? Eu mesmo estava falando, não tá certo. Não, calma. Falei, não tá certo. Eu já tive no coração da gente, por conhecer, né, sobre... Eu sou médico, pô. Eu sou médico atuante, trabalhei no regional, no São Luís, trabalhei em tudo aqui. Apesar que na última área eu militava na área de psiquiatria, mas eu trabalhei em urgência médica, fui médico da saúde da família. Sabia mexer em tudo. Bom, investigando, dito e feito, biópsia, câncer. Um câncer raro, um câncer que dá em jovens. Estava já no finalzinho ali, escapando da idade, digamos assim. Um câncer ainda que ainda não tem um tratamento assim, olha, faz assim, que é assim que a gente trata. Várias discussões, né? Nos Estados Unidos mais adiantado. Aí, beleza, vamos lá. E falou, você não pode pôr o pé no chão. Durante a pandemia, tudo isso? Depois. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Acabou a pandemia, eu comecei a trabalhar, ir pra rua, viajando numa dessa daí que eu quebrei. Caramba. Quebrei a perna, e aí quebrando a perna eu descobri que era um câncer. E quando eu descobri que era um câncer, eu falei assim... Aí tem várias passagens bonitas, assim, religiosas, internas. Eu entendi, falei, né, como Deus tocou meu coração, falou assim, é seu, você tem que enfrentar você e sua família. Eu não vou ficar alardeando, não vou ficar divulgando, não quero que as pessoas tenham dó de mim. Não quero que votem em mim por dó. Então, nisso eu tive que ficar sem andar, sem pôr meu pé no chão.
7 meses ali e fui fazer quimioterapia. Olha só. Caramba. Então, assim, para que ela diminuísse, né, saísse do joelho aqui, que estava próximo ao joelho, para que as pessoas entendam, para que esse tumor, esse câncer diminuísse e não precisasse cortar, fazer uma prótese do joelho, que tentasse tirar a parte óssea só para cima. Graças a Deus a gente fez a quimio até o final do ano, até o final de 2021, só para marcar um marco temporal, né? Em dezembro eu terminei esse ciclo de quimioterapia, ela diminuiu, o tumor diminuiu e propiciou que em janeiro de 22 a gente fizesse uma cirurgia, retirando ele e preservando ainda o meu joelho natural. Então foi em janeiro de 22 a gente fez essa cirurgia, porque eu precisava, e até lá eu estava sem andar, era cadeira de rodas. E continuei trabalhando. Vai ter imagem de eu andando no congresso, e com dor, mas eu tinha até pela minha sanidade mental, né? Tinha que continuar trabalhando. E eu falei, eu vou levar recurso para a minha cidade, porque do diagnóstico, que a gente já tinha consciência que era alguma coisa, que era um tumor ósseo, que era um câncer ósseo. Mas eu vou saber qual era o nome dele, o tratamento, perspectiva, você não sabe se vai morrer ou não. Eu falei, vou fazer o seguinte, então vou pensar nisso, vou olhar para frente, vou continuar trabalhando focado. E eu tinha no congresso aquelas cadeiras elétricas. E os meus amigos, o pessoal que trabalhava comigo me ajudava muito nessa, né? Sair e entrar, movimentar. É onde eu estava lá no meu apartamento, eu adaptei todo ele, com rampa, com tal, banheiro, para que eu pudesse... dentro daquele momento que eu estava com a impossibilidade física, né? Uma deficiência física motora temporária, eu pudesse. Então, eu usei cadeira de rodas, passei por tudo isso. E a gente fica nesse sentimento, vou morrer, não vou, mas eu não foquei nisso, eu foquei em Deus, falei, vou tocar em frente e seja feita a vontade dele, vamos trabalhar. Então, continuamos trabalhando, né? E rendeu bastante fruto, por isso que eu falei, tem coisas que até hoje está aí rodando daquela época, e nos ministérios, conhecendo. E na cirurgia, em janeiro, cirurgia grande, de 4 horas e pouco, eu perdi muito sangue, né, nessa cirurgia, mas os médicos foram persistentes. Eu até tive com o Dr. Mário agora há pouco tempo, dar um abraço nele que eu não ouvia. Foram até o fim, né, retirando todo ele, e depois eu tive que tomar 5 bolsas de sangue para que as pessoas entendam, 5 unidades, né? Mas eu vou falar bolsa que o pessoal entende aqui, vou falar do jeito mais fácil. E eu fui para UTI, cara. Fiquei 4 dias e meio na UTI, né? E tudo, o pacote completo, né? Com oxigênio, um cateter que vai aqui no coração, outro media pressão, todo daquele jeito, com sonda para tudo quanto é lado. Caramba. Então, eu tive essa experiência também de estar no UTI e tomar remédio para o coração bater, para a pressão subir, para que as pessoas entendam assim que foi grave. Muito grave. E graças a Deus as coisas foram melhorando, eu saí de lá, né? E fui fazer um trabalho de reabilitação. Quando lá para fevereiro, março, eu já estava fevereiro botando o pé no chão e um trabalho para ganhar massa, porque eu perdi. Você fica um tempo sem andar, você atrofia a sua perna, você perde a musculatura. Então foi reaprender a ficar em pé, foi reaprender a andar, reaprender a sentar, reaprender tudo, porque eu queria a mente, mas a perna não ia. De puxar um lençol com o pé, por exemplo, né? E eu fui ter que reaprender tudo isso. Em maio, com muita vontade, graças a Deus foi também uma recuperação fantástica. Foi onde eu falei para o meu oncologista, ortopedista, olha, eu estou feliz com a minha história, não preciso de candidato. A minha cidade tem uma necessidade, minha região também, mas aí eu preciso comunicar meu estado de saúde. Graças a Deus eu não corro risco, não vou morrer, né? Não por isso. Então já posso dizer para as pessoas que eu passei, estou bem, mas eu só vou se eu estiver bem. A pessoa, olha, para o câncer, cara, você está ótimo, Deus te abençoe, toca o pau. E eu ainda tinha essa dificuldade física, que hoje ainda, porque foram 3 cirurgias, né? Até quebrou, biópsia, mais uma, e a última teve lesão de nervo, eu perdi a musculatura do lado da coxa. Então eu uso outras para compensar e isso força muito meu joelho. Meu joelho hoje está com alterações, mas estala, dói, mas eu estou andando, estou vivo. O importante é isso, é que eu falo para todo mundo, estamos felizes, vamos embora. Então eu tinha essa dificuldade de poder andar, fazer a campanha que eu gosto de fazer, que é de casa em casa. Eu não dou conta de andar muito mais, e não dava mais naquele momento. Mas eu sabia que a região precisava, como precisa, né? Que ficou aí, né? Está sem representação nata. E a gente foi colocar mais uma vez o nome. Então, assim, com muita tranquilidade, fico muito feliz. Uma campanha belíssima. Eu perdi
para o dinheiro. Né? Vamos ser claro. Vou ser claro aqui. Com tudo isso que eu te falei, com todos esses óbices, pandemia, câncer, ficar sem andar, não podia vir na cidade porque eu estava em quimioterapia, como é que eu ia aparecer e alguém tivesse uma Covid e eu pegasse Covid em quimioterapia, eu estava morto. Então eu não podia, era máscara, isolado, né? Trabalhava lá em Brasília, mas estava tudo fechado, ninguém entrava no Congresso, né? Isso tudo, esses ingredientes todos, porque Deus precisava passar por isso, para crescimento. Mas o fator determinante para essa campanha foi o dinheiro. Porque o meu dinheiro limpo, honesto, não foi suficiente. Vai ser bem claro aqui. Porque foi uma campanha que as pessoas queriam dinheiro por fora, Caixa 2, vereador, liderança quer dinheiro para te apoiar. É isso. Absurdo. Esse dinheiro não tinha. Não foi, o meu dinheiro não foi suficiente. Mas mesmo assim, ganhei primeiro lugar na cidade. E na região, eu sou o primeiro lugar também, tá? Olha aí. Por mais que o derrame de dinheiro que aconteceu, se somar na região, estamos também. Então, assim, é o que traz o conforto do que o trabalho, né? O trabalho vale a pena você ser dedicado. Mas a gente tem que ser bem claro que Cáceres hoje não tem representante e a região, porque teve traição. Teve prefeito que me traiu, que se comprometeu e traiu. Não tinha obrigação de prometer, mas prometeu e traiu. E depois, o dinheiro, o peso do dinheiro que veio das pessoas. Teve um derrame de dinheiro, teve um candidato que derramou dinheiro em cima de todo mundo. E aí, o resultado, infelizmente, é esse. Né? É lamentável, né, Cáceres? Assim, chega a ser assim, a gente perde até as palavras, porque tinha um representante, o trabalho estava sendo feito e... Enfim, a gente lamenta muito. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, da sanidade mental, você tinha que ter um psicológico muito forte. Muito forte, porque junta todo esse contexto de doença, de você estar preocupado também com a sua cidade, com a sua saúde, com a sua cidade, a família, com... Rapaz... E as pessoas também começam a não entender. Eu sei que a presença é importante, mas o trabalho estava presente, a assessoria, mas não a física, porque eu não podia, né? E as pessoas também não compreendem, né? E mesmo hoje, quando a gente falar aqui no podcast do câncer, muita gente não vai saber. Na campanha, a gente falou, eu comuniquei, e também não fiquei explorando isso. Olha, eu fiquei esse tempo aí porque eu estava com câncer, mas graças a Deus eu estou bem hoje, estou comunicando a vocês. Porque se eu não estivesse bem, eu não iria, né? Mas eu estou bem, não corro risco, essa condição não afetará meu trabalho futuro, como não deixei afetar até agora, então eu estou indo para uma campanha, ponto. Muita gente que vai estar ouvindo agora não sabe, ainda vai se assustar. Mas ele estava com câncer. Eu falei para um prefeito, eu vim de avião, né? Que eu estou de secretário de Estado, eu fico em Brasília durante a semana. Vim de lá para cá, mas eu não sabia, se eu não tinha quebrado. Eu falei, quebrando que eu descobri que era o câncer. Na verdade, eu caí, não caí para quê? Não foi a queda que quebrou. Foi uma queda de onde? Sim, eu estava descarregando a caminhonete e tal, e caí nesse sentido. Então, assim, não é uma altura... Não é uma altura muito alta. Mas como o médico explicou, o câncer estava enfraquecendo, estava dentro do osso enfraquecendo, então ela quebrou sozinho. Caramba. Podia ter quebrado em qualquer situação. Como eu tive essa queda boba, né, digamos assim, foi o fator de quebrar. Então, quebrou para eu cair, como dizer, eu não caí para quebrar, né? Mas através disso que a gente... foi investigar tudo. E investigando, descobriu depois que era um câncer ósseo. E nesse período de federal, quais foram as conquistas, as iniciativas que você participou, assim, que teve bastante impacto positivo para Cáceres? Olha, Cáceres ainda a gente tem recurso financeiro. Primeiro, algumas obras paradas para Cáceres, né, que eram históricas e ainda... tem recurso para o maior programa de pavimentação de todos os tempos de Cáceres que um federal tenha feito. Só que a prefeitura ainda nesta data, depois de tanto tempo, não terminou a sua licitação. Para falar empresa ganhadora, que são os 13 milhões agora por último, né, que a gente já está liberado na Sudeco. Ainda tem mais 4 milhões para o Caramujo, para Vila Aparecida. Alô, Vila Aparecida, alô, Caramujo. A gente ia começar a asfaltar os distritos também. Tava terminando o projeto, estava errado o projeto, faltava Cascalheira. Da Vila Aparecida parece que já está resolvido, falta outra. Mas eu estou aguardando a prefeitura fazer a sua parte. Já tem anos isso.
O de 2019, primeiro ano, na Vila Irene. Alô, Vila Irene, também, né? O Rubens Macedo, à época, estava prefeito, olha só, né? O Francis viajou, ele não assumiu, ela era vice, e o Rubens assumiu, de coincidência, saiu lá, faz parte desse pacote um outro. Então, e nós recuperamos um monte de emenda para cá. Tinha emenda do deputado Ezequiel, tinha emenda do Blairo, que estava lá perdida, porque não era impositiva. Era um extra que eles ganharam, fizeram no Ministério e estava lá. Se ninguém mexesse, não saía. Que são algumas ruas, por exemplo, em frente da Prefeitura, foi ação nossa. Então, além de emenda, nós fizemos ações que liberaram recursos. Tratores para a agricultura familiar, né? E outras ações. Enquanto estadual, nós começamos o trabalho. A MT 343 foi o início quando eu era deputado estadual. Mas o governador Mauro Mendes terminou ela, finalizou. Né? A Escola Técnica Estadual, ela também foi quando eu era deputado estadual. Fizemos uma ação. Ela não estava na prioridade. Estava lá? Era outra, e lá para trás. Eram 9 que tinham e tal, ela estava, acho que, em 20ª. Caramba. Então, mas a diferença de ter o representante. Como o Cáceres tinha um representante, foi lá e coloquei ela no top 5, mas eu coloquei ela no segundo lugar. Ficou Cuiabá, depois ela. Então, ela andou porque a gente colocou como prioridade, o governador Mauro Mendes já finalizou. Né? A Avenida Tancredo Neves, a gente conseguiu entregar enquanto estadual. Né? Mas enquanto federal, a gente tem, por exemplo, a Praça Major João Carlos, foi emenda nossa. Porque eu sou médico, né? Mas eu era médico do São Luís. E às vezes eu via lá na porta e via aquelas pessoas sentadas lá, né? Esperando ali nos laboratórios, esperando as pessoas, fazendo oração, porque tinha paciente internado. Outras pessoas iam chorar, porque às vezes tinham perdido alguém. Falei, gente, essa é uma praça tão importante, histórica para Cáceres, e também um local que reúne a região e as pessoas, que precisa ser reformada. Então eu fui atrás, à época, o prefeito era o prefeito Francis, fizemos o projeto, coloquei o recurso e falei, a gente precisa manter o chafariz, para não tirar o chafariz, não precisa não descaracterizar. Sim. Beleza. Vamos lá abrir a praça, encontraram uns vasos e um resto de fogueira. Parou tudo, parou tudo, porque isso aqui tem que investigar. Vem o IFAM e investiga. Não, beleza. Era porque os tropeiros vinham e ali era o mercado central, então tá liberado, volta de novo. Olha aí pega, daqui a pouco me acharam um osso lá. Para tudo de novo a obra, cercaram. Eu não sabia dessa história. E é interessante o senhor contar isso aí, porque às vezes demora e isso não é divulgado, né? Não é divulgado. E a pessoa, pô, essa obra aí tá demorando, mas não sabe os entraves, Não sabe os entraves. Aí cravaram um buraco desse tamanho dessa sala em volta, foi pra perícia esse osso, porque falaram, pode ser de gente, se for um cemitério indígena, aí não pode mais nada. Falei, pronto, falei, meu Deus do céu, aqui já era uma praça, a gente só quer reformar a praça. Mas a burocracia é assim. Fez análise, não era de gente, era de animal. Graças a Deus é liberado de novo. Então por isso que ela demorou e acabou sendo feita só depois até da minha eleição ter passado. Né? Então tem esses entraves burocráticos, tem também o entrave da gestão, incompetência. Olha, corrupção na administração pública, ela é horrível, ela mata, ela tem que ir para a cadeia, é criminoso. Mas a má gestão, a incompetência de gestão, ela é tão ruim quanto a corrupção para um estado ou para um município. Então isso tem que ser analisado também, a gente tem que melhorar os nossos representantes. A falta de competência para gerir, ela destrói, porque ela atrasa os projetos, ela demora. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, é algo que eu venho me pensando cada vez mais, porque eu fiz administração pública e gestão de cidade, eu tenho MBA na área. E cada vez que agora estou secretário de Estado, a gente percebe essa questão de gestão, porque eu sou ordenador de despesa agora. Né? Então a gente tem essa outra experiência e entende melhor essa visão. Aí nós temos um problema, nós temos aqui para cá projetos que não andaram, ou por má vontade, ou por incompetência, ou por perseguição política, não sei. Deixar para a população julgar. Que demoraram, que agora estão aí desencantando. E mesmo assim, agora, ainda para a gente tirar do papel, como a Praça da Feira, é um trabalho, meu amigo, é um parto, que cada um quer puxar para um lado. A gente tem que esquecer que a política é o ano que vem. O que vai acontecer, não sei. A gente tem que pensar em Cáceres. E aí eu me coloco à disposição sempre do povo cacerense, eu estou à disposição da prefeitura, com o maior prazer de ir lá e resolver as coisas, porque nós temos muito que resolver. De um prefeito de Cáceres ou de qualquer outro prefeito de outra cidade, de um deputado estadual, como eu já marquei para deputado estadual agendas, e nem fui, deixei lá, está encaminhando, para os deputados federais, para os senadores, nós estamos à disposição para trabalhar em prol do nosso estado. Então nós estamos aguardando ainda a Praça da Feira,
né? Que já pagou e agora a prefeitura que ande. Ah, mas aí o valor que caiu, ele é menor. Na época que eu fiz, 2020 para 2021, o valor era suficiente. Cada ano que demora, o preço aumenta, vai ficar menor. Os 13 milhões de asfalto era para 100 ruas. Se demorar mais, cai para 80, cai para 60. Então, a pressa é do povo. Quanto mais a prefeitura demora em fazer sua parte, quem sofre mais é a população, que ganha menos com isso. Então, a gente precisa ter esses interesses políticos conflitos em prol da população. Esquecer, né? Esquecer essa picuinha, esse mimimi político que só atrasa a cidade, e por isso que Cáceres cada vez mais atrasado e outras regiões crescendo. Se a gente olhar para o retrovisor histórico, a gente está perdendo. E muito essa cultura, esse perfil político muito ruim que se construiu aqui. Então está na hora de um pacto por Cáceres, de olhar para frente e a gente pegar os bons projetos que estão em andamento, dar continuidade e finalizar ele. Quem julga é o povo no final. Quem vai ser o próximo prefeito, quem vai ser o próximo deputado estadual, o próximo federal, os próximos vereadores, quem julga é o povo. Mas... é porque é um elo, né? É um elo. Às vezes o deputado ali libera a verba ali, a emenda, e se a prefeitura tem que fazer a parte dela. Se acontece uma falha no elo da corrente... O que acontece? Eu trago o dinheiro. Quem faz o projeto, quem vai atrás é a prefeitura. E a gente ajuda a articular quando está pronto. Então, quem faz até o dinheiro cair, a gente ajuda. Mas quem fala a empresa que vai tocar. E aí a sacanagem que acontece é o seguinte: quando a gente arruma o dinheiro, a emenda impositiva. Dá um exemplo aqui. Arruma os 13 milhões para construir o asfalto. Esse dinheiro está garantido para Cáceres. É de Cáceres, ninguém tira, desde que Cáceres não perca os seus prazos. Tá, e esse dinheiro não fica na conta da prefeitura, fica lá na Caixa Econômica reservada, no Ministério reservado, nem na Caixa Econômica. Quando ela vence os projetos, esse dinheiro vai depositando. Quando ela vence o final, deposita-se uma parte, constrói, mede, depois vai depositando. Então, mas o dinheiro não está na conta. Claro, falar isso é enganar o povo. Ficar falando essa bobagem é para enganar o povo. Porque ele não vai trabalhar para que esse dinheiro venha para a conta. E outra, quando você assina uma ordem de serviço, demora de 3 a 5 dias úteis para cair na conta. Então, até nisso, essas sacanagenzinhas a gente tem que estar enfrentando. Isso é o princípio básico da administração pública. Ou seja, é incompetência ou é sacanagem? É vontade das cidades não evoluir? Então, é isso que tem que pensar. Agora, olha só o perfil. Eu disputei com o França, e foi uma campanha pau a pau, 312 votos. Quando eu virei deputado estadual, o que o França fizemos? Ficamos juntos. Você não viu briga? Perfeito. França, você é prefeito ou deputado estadual? Cara, vamos se abraçar por Cáceres. Não foi isso? Eu dei um exemplo. Teve gente que ficou com raiva de mim por querer o bem, por querer a paz. Eu perdi voto na época. Mas é a lógica. Exato. Então você não pode querer. A briga só favorece que Cáceres ande para trás. E outras regiões vão para frente, evoluam. E região que tem seu representante, ela não quer perder. Quem tem um deputado federal trabalha todo mundo junto para ajudar. Só Cáceres que não. Que a prefeitura joga contra, que o pessoal se junta para jogar contra. Para tirar. Não para somar. Vamos eleger esse aí, vamos eleger mais 2 estaduais e Cáceres. Vai somar o time, não. Vamos tirar todo mundo. Não vamos eleger nem estadual nem federal. É algo que vem o doutor falando em questão de pacto, de alianças. É algo interessante que sempre o Facchini comenta, né? Há muitas eleições, aquela enxurrada, por exemplo, de estadual, aquele monte de candidato, né? Vai pulverizando os votos e você não vê essa questão das alianças. Né? Até fizeram a questão do voto útil, né? Para ver se tentava direcionar, né? um cabeça, né? Mas essa falta de aliança, né? Entre... Esse voto útil é no discurso, né? Na prática, a gente não vê, e até alguns incentivadores jogam só para a plateia, por baixo do pano não se junta para fazê-lo. Essa é a grande realidade, porque o dinheiro, mais uma vez, pesa mais forte. Então, assim, é um jogo muito complicado. Parece que inverteu a ordem de prioridade. A prioridade, em primeiro, na minha opinião, prioridade é sanar as dificuldades ou os gargalos de Cáceres. Sim, é muito. Então, aí depois, aí tem ego, aí tem a briga política, aí tem dinheiro, aí tem... Então, coloca tudo isso na frente e Cáceres fica lá... Sozinho... Não dá conta, um deputado federal sozinho não dá conta, o estadual não dá conta. Eu conversei com o governador já, e conversei também com o vice-governador Pivetta, falando da nossa condição
de ser uma das cidades mais pobres do Brasil, etc e tal, a condição de fronteira, a necessidade de ter uma política pública de Estado, porque se não tiver uma intervenção não vai vencer essas questões, porque se uma pessoa só não consegue esse espírito de desunião de Cáceres, da região, as faltas de projetos estruturantes, olhando para o futuro, juntando, vamos fazer um projeto daqui 20 anos, entendeu? Falta essa perspectiva. E se não houver essa interferência da política pública estadual, é muito difícil a gente romper todas essas dificuldades, porque é uma região que cada vez mais vai se empobrecendo. Fronteira, enfim, e outras mazelas que existem, né? Mas as oportunidades são maiores do que isso. Perfeito. O que a gente precisa é uma junção de esforços, ter projetos, ter articulação política, que falta para cá muita articulação política, né? Devido a esse espírito de um puxar para um lado, outro para o outro, né? Claro. Isso não estou falando só de agora, isso é um projeto, isso é um retrato histórico de Cáceres, né? Um retrato histórico, muito político mentiroso que passou, que fazia tudo, fazia o mundo. Se você for comparar meu mandato com o deputado que já teve por aqui, eu fiz mais no primeiro mandato. Só vim, quem quiser debater comigo, eu mostro números. Então a gente sair dessas mentiras, dessas blá blá blá, e ir para a prática, né? Porque Cáceres só perde com isso, né? E esse jogo de ego, né? Cidadão, ex-prefeito sai candidato, não teve metade dos meus votos, veio para atrapalhar. O cara vem nitidamente uma disputa para atrapalhar a cidade. Depois diz que gosta da cidade. Some da cidade, depois aparece no final da campanha e vem para atrapalhar. Essa é a realidade. Então, essa soma de situações, que a questão do voto útil, tem que passar para os novos líderes, né? A gente sempre fez sua parte, estou à disposição de Cáceres para qualquer coisa, continuo trabalhando, mas a gente tem que pensar também na formação de novos líderes, né? Olhar para frente, para o futuro. Porque Cáceres está aí, é um desafio muito grande, né? São anos, séculos de atraso, né? Nós pagamos uma dívida, porque aqui era o corredor da primeira capital e se muda esse corredor para outra. Depois, o novo ciclo econômico do Estado, que poderia ter sido aqui na década de 80, que foi a questão do algodão que a gente veio, mas por não ter programa de governo, e olha que a gente tinha representante, né? Mas nunca olhou para cá, né? Aí o Dante cria o Proalmate, mas já tinha arrebentado o algodão na nossa região. Aí virou para Campo Verde. O que é Campo Verde Primavera era para ser Cáceres e região, meu amigo. Olha aí. Ponto. Isso é histórico. Deixar aqui não tinha um controle, né? Depois de 92, que vem e tal, o ITA 92, que é uma semente resistente à ramulose, criaram o programa de controle de bicudo, que é uma praga que existe, criou um programa de preço e o programa do algodão Proalmate. A região lá era para ser aqui, desenvolvimento. Perdemos mais uma. E a gente tinha representante político. Mas vamos em frente. Entendeu? Então, essas questões que a gente tem que olhar com foco, um traço histórico. Cáceres não pode perder oportunidade alguma sequer. Nós não podemos permitir mais, historicamente, perder. E o foco de crescimento na década de 90, ano 2000, para o Mato Grosso foi outro, foi o norte. Que não precisa dizer da história dos caras. Quem quiser conhecer, que vá lá. Né? Então, a gente não podemos nos permitir essa situação. E o que todo mundo quer? Eu lembro o Facchini. Facchini fala, o que é Cuiabani? Ele fala assim, né? Mas o que as outras regiões políticas querem? Que a gente brigue, porque eles vêm aqui tomar o voto. Enquanto eles são unidinhos, você vai lá no Nortão pedir voto, doutor, você é bom, eu vou dar uns votinhos para você, mas eu não posso te apoiar porque aqui tem um candidato, aqui tem um federal daqui, tem um estadual daqui, não pode, né? Porque a gente trabalha para aqui. Não, beleza, amigo, obrigado. Então, para você entrar lá, dificílimo. Agora, eles são doidos, porque aqui briga, que eles vêm tudo aqui pegar voto, porque é perto de Cuiabá, vem de carro. Eles amam essa briga. Quanto mais aqui brigar, nossa, as outras regiões vão amar. Enquanto as pessoas não perceberem isso aqui, que essa desunião da região, desunião de casa, favorece eleger gente de fora, perfeito para eles e pior para nós. Perfeito. Falando de perspectiva de oportunidades, Cáceres não pode perder oportunidade. Nós trouxemos aqui a Dilson Reis, trouxemos aqui o Dr. Ledson. Nós falamos de ZPE, falamos aqui do projeto das lojas francas da Cidade Gêmeas, né? Participei bastante dos free shops. Isso, eu queria que explanasse um pouco sobre isso pra gente, das lojas francas, dos free shops aí. A gente trabalhou nesse processo, doutor Adilson, um abraço a todos os companheiros e companheiras, né? A Unemat teve um fator principal,
né, participando, a professora Socorro, né, e outros companheiros participando desse estudo que propiciou a Cidade Gêmeas com São Matias. Na época eu era deputado estadual, fizemos uma Câmara Setorial temática aqui, debateu sobre isso, sobre fronteira, segurança e desenvolvimento socioeconômico. E aí essa criação da Cidade Gêmeas foi para que propiciasse um comércio, né? Criasse, não é Zona Franca, mas as pessoas entendem como isso, né? Os free shops são muito comuns no Rio Grande do Sul. Fazer uma experiência para lá, Uruguaiana. né? Exatamente. Que são áreas que seria São Matias e Cáceres, né? Com um imposto diferente por ser essa área comercial com imposto diferenciado para esses produtos. A gente tem uma certa discussão ainda a fazer com o governador. Trouxemos a experiência de outros estados. Eles têm analisando, aqui para o Mato Grosso é algo novo, então tem uma certa discussão tributária, uma certa discussão que ainda está desenrolando, mas poderia ser mais uma oportunidade, porque daí brigaria as pessoas para virem aqui comprar. E geraria o ISSQN, né? Outras coisas trariam o imposto que você estaria descontando daqueles produtos, digamos assim. As EPS, Zona de Processamento e Exportação, a gente trabalhou bastante na mudança da legislação. Quando deputado estadual eu mudei porque o Estado ele não era o majoritário. Ele assim, porque para você ser o majoritário é 50% mais um, né? Sim. O Estado tinha 30 e poucos por cento. Então, como é que você aplica o recurso se você é da Coca-Cola, o Debrecht, mas não sei quem. Então, ele é o que tinha maior cota, mas não era o majoritário. Como é que o Estado ia investir? A mudança de legislação, eu fui o relator. Tá? E eu nunca gostei muito, porque a ZPE já virou piada nessa nossa cidade. Muita gente se elegeu no ombro da ZPE, mentindo aí, né? Vou fazendo mentirada, que ZPE é ZPE. Ela hoje está na sua fase final. O governador Mauro Mendes pegou ela para finalizar. Ainda começamos a fase de condomínio, doutor Adilson deve ter falado isso. Sim. Precisa, e nós já marcamos algumas reuniões com o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, porque precisa de algumas questões técnicas para realmente ela andar. Já marquei com o secretário César Miranda, o governador Mauro Mendes está super preocupado e empenhado que ela aconteça, mas a gente está trabalhando em Brasília, eu estou participando das discussões para que ela seja de fato e de direito. Quando tudo tecnicamente tiver essas autorizações, a gente vai fazer um anúncio, porque como ela já virou uma piada, a gente não fala. Mas ela hoje, de tudo que ela foi historicamente, hoje ela é uma realidade em relação àquele promessa, aquele sonho mentiroso do passado, hoje ela é uma realidade. Precisando nessas fases finais, que precisa dessas autorizações do Ministério para que as indústrias aqui venham. Vindo as primeiras indústrias, acabou. E a gente precisa estar muito ciente, porque, por exemplo, né, foi esse boom agora, acharam mármore. Isso. Eu já sei desse mármore há muito tempo. Está mapeado né? Não tem. A gente está tendo, mas adianta só, o mármore realmente é de primeira qualidade, ele é equivalente ao de Carrara, que é um dos melhores do mundo, ele tem uma dureza, uma qualidade impressionante, é um mármore com a jazida com quantidade suficiente para uma exploração de longo tempo. Só que se essa pedra for tirada daqui, vai acontecer igual na Bahia, por exemplo, eles tiram de lá e mandam para outro estado. O imposto e a riqueza fica para outro estado. A gente precisa ter uma indústria para beneficiar esta pedra aqui. Perfeito. Se essa pedra não for beneficiada aqui, cometer esse erro, não adiantou nada, tá? Mais uma oportunidade de mármore que foi embora para cá. Não adianta nada essa notícia do mármore. Por isso que a gente não falava. Porque precisava fazer um projeto político para ter uma indústria de beneficiamento dessas pedras. Mármore e talvez até um outro que a gente vem discutindo na Metamate, de pedras semi-preciosas para dentro da ZPE, para exportação. Então isso já estava no nosso radar. No radar. Isso foi anunciado, ótimo, mas precisa ter cuidado, porque essa oportunidade vai embora se a gente deixar. O que a gente está trabalhando para que não vá, para que ela seja beneficiada aqui, não só ela, mas que abra oportunidades. Que aí quem trata é a Metamate, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o secretário César Miranda. Nós estamos preocupados em relação a isso, de gerar esse emprego e imposto para Cáceres e para o Estado, né? Não ela ir para o Espírito Santo, como acontece e ser beneficiado lá, e principalmente essa reforma tributária que fala que o recurso tem que ficar onde é a indústria, aí que a gente perde de vez. É muito trabalho nos bastidores, né? Muito trabalho. A população muitas nem imagina. Enquanto muita gente fica acomodado, cruza os braços, tem uns poucos que trabalham muito no bastidor para que a coisa aconteça. Até para que não milindre, né? Porque senão você começa a falar, tem 10 para puxar para trás, 10 para falar mal, 10 para te desanimar. Então a gente está tocando, é um perfil do governador.
e eu hoje estou secretário de Estado, unindo forças em prol do Mato Grosso, um trabalho contínuo e quando pronto, anuncia. Né? Hoje o seu trabalho hoje é como, deixa eu ver aqui, chefe do escritório de representação do Estado de Mato Grosso, é isso? Mudou, né? Hoje Mudou? Mas assim, o escritório, para que as pessoas entendam, desde 1967 foi criado os escritórios de representações do Mato Grosso. Na época criou em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Né? O de Rio de Janeiro acabou, porque não era mais capital do Brasil, Previdência. De São Paulo, há pouco tempo, acabou a estrutura, fica uma pessoa lá para fazer, porque as indústrias, as questões comerciais estão ali. E se manteve o escritório de representação em Brasília. Esse escritório foi ocupado, né, por diversos nomes importantes durante esse período, mas pela primeira vez ela se tornou secretaria. Então já ela é uma secretaria, ela não é mais um escritório. Então eu sou o secretário de Estado de representação do Estado de Mato Grosso. Então eu represento o governador em Brasília. Para que se entenda assim, lá é a Embaixada do Mato Grosso em Brasília. Sim, acho que ficou bem mais claro. Assim, né? Ficou bem mais... analogia legal. Isso. E todas as oportunidades de convênio federal que surjam para o Estado, eu, nacional e internacional, porque eu converso com os embaixadores também, a gente abre essas portas, procura e coloca. A Unemat, há pouco tempo, fez um convênio com a China, com a Universidade Chinesa, e foi junto com o escritório. Ou com a secretaria, né? Com a secretaria. E as últimas reuniões foi dentro da secretaria. Um pessoal representante lá em Brasília, pessoal na China, e a gente fazendo videoconferência. Então foi articulado e assinado dentro da secretaria, só para vocês entenderem. Sim, a dinâmica. A dinâmica o governador vai para lá, ou tem um encontro com o ministro, ou o secretário precisa de Estado, precisa de alguma articulação para que a gente vá atrás, a gente vai estar lá e os contatos. Quem abre as portas, no caso da nossa secretaria, que nunca foi secretaria, estou estruturando, montando o fluxo, criando unidade orçamentária e deixando esse legado para que os próximos, né, estejam um programa de governo e consigam se articular cada vez melhor. Porque Mato Grosso é uma potência. Né? E esse prédio que a gente está é um prédio ainda lá de 1900 e bolinha. A gente está organizando, estruturando para receber, treinando equipe, a gente está na estruturação, porque eu estou trazendo essa pegada mais política, um político que, igual eu, que tive a experiência do Estado e no governo federal, que conheço os ministérios, que conheço o Senado, que conheço a Câmara Federal, conheço pessoas, tenho amigos dos ministérios, porque como eu até fiquei doente, eu fiquei muito lá, então eu tive a oportunidade de criar amizades dentro dos partidos. Então a gente está usando esse conhecimento para ajudar nessa construção e que o Estado tenha mais convênios, porque tem Estado que tem muito mais convênio que a gente. É muito mais articulado, ou nacionalmente ou internacionalmente. Então, o governador deu essa missão, eu agradeço muito ao governador pela confiança, de colocar lá. E foi uma maneira de continuar trabalhando por Cáceres. Porque é uma oportunidade que surge para o município também, para destravar as minhas emendas, para destravar emendas que existem de outros colegas parlamentares e senadores, eu estou lá para ajudá-los. O que a prefeitura precisa, tivemos eu e a prefeita Eliene juntos na Sudeco, tivemos eu e a prefeita Eliene juntos em outras ações lá e continua aberto, tá? Prefeito, o que precisar aqui é pela população de Cáceres, não é por mim, por ela, é pelo povo de Cáceres. O que precisar, qualquer secretário aqui, eu estou à disposição, municipal, como qualquer cidade da região, que a gente puder fazer, e eu ampliando essa estrutura, eu vou pôr, que o governador também disse, olha, vocês podem atender os municípios. Legal. Nossa função é Estado. Mas se você souber de uma oportunidade, porque as oportunidades surgem para o ente do Estado, municipal, organização civil, né, organizada, às vezes de propostas voluntárias, que não são só emendas, e hoje tem muita proposta voluntária aberta nos ministérios, mudou do que era, então há essa possibilidade de você buscar o recurso direto no ministério com bons projetos, que é o que falta. Só para a gente ter uma ideia, e eu estou estudando cada vez mais, da LOA, que eu participei, 21 para 22, que é o dinheiro da União, né? Você prevê, que a gente sempre prevê para um ano para o outro. A gente previu aí 60 bi de convênios federais, só para arredondar. Só 49% conseguiu ser executado. Falta de 51%. Falta de projeto, não prestação de contas, 51%, mais de 30 bi, voltou no final do ano para o governo federal e ele mandou para o cofre. Não executou aí, esse se perdeu. Olha então só. Percebe como é só 49% de todos os convênios que surgem naquele ano, 51% se perde, falta de projeto, falta de articulação, não cumprir prazo, enfim. A gente está lá para
tentar potencializar essas oportunidades para o Mato Grosso, que a gente possa daqui um tempo ter um escritório, uma secretaria organizada com o setor para que a gente não consiga deixar perder esses convênios, que a gente acompanhe para e passo, primeiro com foco no Estado, né? Depois a gente possa ajudar os municípios também, que é uma preocupação do governador. Mas no foco a gente tem que ter foco e ter uma escala de crescimento. Que a gente possa elevar esses convênios, aumentar. O Estado tem muito dinheiro, mas você não pode ficar dependendo só dos cofres públicos estaduais. Se você tem convênio federal, você potencializa isso e amplia a sua ação. Então nós estamos com esse foco do escritório moderno, num local mais adequado, treinando equipe, capacitando, fazendo esse diálogo com os ministérios mais próximos. Como eu sou um político mais centrado, de centro de diálogo, eu converso com todos, independente da sua ideologia, porque quando a gente está mexendo com um Estado que precisa, principalmente uma região como a nossa, pobre, não é a ideologia que vai trazer as questões para cá. Eu mantenho minhas convicções, mas eu vou trabalhar em prol, sendo um democrata, que é isso que está faltando hoje. As pessoas estão se escondendo atrás de um discurso ideológico para se esconder do trabalho e não querem trazer efetividade. E aí vai se botar desculpa nisso. A gente tem que passar por cima disso, porque eu preciso trazer para cá asfalto, eu preciso trazer saúde. Colocar Cáceres na prioridade. A gente está trazendo Cáceres como exemplo, que isso tem que ser para o Estado. Então, essa missão de ser um democrata, conversar com direita, com esquerda, dependendo da sua ideologia, eu tenho a minha e vou mantê-la, mas eu sou um democrata, mesmo não concordando contigo. A democracia faz com que eu te escute e a gente vá lá resolver o problema. Deixa isso aqui para o canto, vamos resolver isso aqui agora, depois a gente discute essa outra parte. Mas isso é raro. Então, esse perfil levou ao convite do governador e estou lá nesta missão há um tempo, organizando, e com certeza já tem frutos sendo colhidos. E a gente quer ampliar cada vez mais, a secretaria se estruturando, a capacitação técnica está acontecendo toda semana da nossa equipe, que é pequena, em relação aos estados. Hoje, técnicos trabalhando assim, eu tenho 7. Tem estados que tem 30, 120. Caramba! É só para você ter ideia assim, da proporção. Então, mas essa pegada que a gente está levando é algo que precisa ser feito. Né? O governador entende essa necessidade e está se organizando cada vez mais para que isso se amplie e que o Estado colha mais. Já tinha os convênios acontecendo, mas a gente quer dobrar, triplicar isso. Quando eu tiver ali um ano, que é a minha meta, triplicar esses convênios federais hoje. Já aumentou, esses meses que eu estou lá, a gente aumentou um pouquinho, mas eu quero até o final desse prazo ter triplicado esses projetos para o Estado. Legal. E de futuro, visão de futuro? Podemos esperar uma possível candidatura, doutor Leonardo? Eu sou assim, falo muito francamente, com muita tranquilidade. Eu estou pronto para o que a população de Cáceres precisar. Né? Eu sou um médico, quem me conhece sabe, eu sou apaixonado pela medicina. Eu tive que deixar ela momentaneamente, um pouco mais, para poder trabalhar pela minha cidade. Aceitar esse desafio de novo, de ir para Brasília. Eu passo lá durante a semana em Brasília, final de semana em casa. Toda semana? Estou aqui em casa, final de semana. Eu tenho que dar atenção para a família. Perfeito. Né? Então, passa a semana em Brasília. Passa a semana aí. Eu passo por Cuiabá também, porque como a secretaria, a minha parte sistêmica, eu tenho cooperação com a Casa Civil, eu tenho que despachar também as questões orçamentárias, eu passo, então você me encontra, né? O Cuiabá na Casa Civil, mas minha secretaria é em Brasília. Então eu tenho que ficar lá. Durante a semana eu estou lá. Então eu fico nessa correria, nesse vai e vem, mas final de semana sempre aqui em casa. Então, eu estou à disposição por Cássio. O que Cássio decidir, eu estou pronto, porque o trabalho não para e não vai parar. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou participar dessa eleição do ano que vem. Como vai ser? A futuro Deus pertence, a população vai decidir. Mas não tem como, eu sou um político, que amo essa cidade, que eu estou trabalhando, dedicando. Não tem como não participar de um momento tão importante e de decisão para o futuro para a nossa cidade. Quando você aperta o número lá, você está colocando a perspectiva de futuro. Se errar, mais 4 anos de sofrimento, depois não adianta você reclamar. Não tem educação, não tem saúde, é o buraco, não reclama. Essa oportunidade é de 4 em 4 anos de mudar essa situação. Quem vai entrar o salvador da pátria? Não, mas como eu falei, a corrupção e a má gestão são 2 fatores que arrebentam a cidade. Então a gente precisa ter pessoas preparadas para resolver os problemas, que demonstra que tem
conhecimento e preparo individual para resolvê-los. Articulação política, que faça os projetos andarem, que seja mais ágil a nossa administração. Esses componentes quem tem que avaliar é o povo. Mas então a gente vai participar efetivamente, como população que decide, né? E está na vontade de Deus. Então, de qualquer forma, vocês vão me ver participando. Legal. Né? Agora, como está cedo, isso vai acontecer ainda, e a gente vai ter que conversar muito com a população. Mas, como eu falei, eu sou esse soldado da minha cidade de Cáceres. Né? O trabalho não para, não vai parar, não conseguiram parar e não vão. A gente vai estar sempre trabalhando, trazendo bons frutos. Tenho vários projetos que vão acontecer, acho que mês que vem a gente já começa um projeto de esporte aqui para Cáceres. Projeto de esporte. Eu já sonhei que a emenda minha lá de trás, a gente está conseguindo realizar, olha, o coração muito feliz por conseguir realizar. Eu tenho um outro projeto maior ainda, que a gente está, que é uma emenda que é minha ainda, mas vai ficar para o ano que vem. A gente está trabalhando ali em relação ao autismo. Né? Eu tenho um filho autista, meu filho é do espectro. O João. Um abração, o João, e para a Thalita também, né? Então eu sei na vivência o que é isso. Tem um projeto muito grandioso para Cáceres e para a região. E a gente está finalizando o desenho. O Ministério gostou muito. Tem um outro projeto também que a gente está terminando. Eu fui no Ministério de Direitos Humanos agora, né? Conversei com a secretária executiva. Adoraram o projeto. O projeto que vai ser... Ele é um case. A gente vai construir... sempre assim, se der certo, vira um programa, né? Como foi o Aprenda e Apreenda? Nós capacitamos aí mais de 1.200 mulheres aqui na nossa região e mais de 3.000 no estado, um projeto de cursos para mulheres. Né? E a gente finalizou as últimas turmas agora, foi Aprenda e Empreenda. Quando a gente criou isso lá na missa, era Damares ainda. Não existia essa possibilidade. A criação da rubrica fomos nós. Foi o primeiro deputado federal a colocar um recurso para criar uma modalidade. E depois virou um programa federal. Que legal. Né? E agora tem até também, né, nossa primeira-dama fez um programa belíssimo de capacitação de mulheres pelo estado. Parabéns. Que legal. Isso que eu acredito. Então a gente também está construindo uma para ajudar a dialogar com o jovem e a gente falar dessa questão da cooptação da droga, a cooptação da violência. E a gente precisa criar uma linguagem diferenciada. O jovem do passado não é o mesmo que hoje, nem as gírias são as mesmas, né? Então a gente precisa estar aproximando deles e criar um programa junto com a escola, com o CRAS, para a gente dialogar de verdade com essa faixa etária que está muito susceptível a alguma coisa, ou a droga, ou a violência, que é ali o jovem, né, que está do ensino médio. É verdade. Então a gente está criando uma linguagem diferente para atingir ele de verdade e dialogar, amigo, vem para cá, não vai para droga não. Então a gente está finalizando e vai ser... Estando tudo certo, espero que vire um programa de governo, mais um programa de governo e dê continuidade a ele. Legal. A gente anuncia em breve. Que legal, doutor. E para encerrar, que mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando aí? Olha, deixa uma mensagem de otimismo de coração. Lembrando que na pandemia, os respiradores que vieram para o Hospital Regional São Luís, para a UPA, foi o doutor Leonardo que trouxe, junto ao Ministério da Saúde. Agradeço muito, né, à época, o presidente, né, Bolsonaro, os ministros que ali passaram. A gente tem que reconhecer, dar crédito a quem fez. Não, aqui não é ideológico. Trouxemos muito recurso financeiro, isso ajudou a salvar muito vidas, né? Trouxemos as cápsulas não invasivas também para cá, para o regional, que foram utilizadas. Agradeço a todos os profissionais, colegas aí, todos da saúde, um abraço para vocês. Realmente vocês são um grande guerreiro. Trouxe dinheiro para comprar touca, máscara, avental, que é o que precisava também. Né? Fora os outros recursos, se a gente somar aqui, são recursos históricos. Mas o que eu deixo é uma mensagem para todo mundo. Mensagem de fé. Nunca percam sua fé, esperança. Tenham sempre Deus no coração, porque olha só, eu passei por um câncer. Olha, então, de tudo que eu passei na minha vida até hoje, olha só, um cara ativo, que trabalhava sem parar, de repente passou por um câncer, você não pode pisar seu pé no chão, você não pode andar. E quem tem doença óssea, tumor ósseo, dói demais. Vocês imaginam a dor que eu passei. Caramba. A dor. E vocês nunca me viram triste. Vocês nunca me viram reclamar, maledizer. Pelo contrário, isso reforçou em mim uma fé. Eu já sempre fui uma pessoa humilde, eu sempre fui uma pessoa tranquila. Como eu falei, eu sou acessível no tete a tete. Amadureci muito em outras questões. Mas vocês nunca viram eu falar, né? Reclamar, sempre firme, com um sorriso no rosto, com muita fé. Então tenham fé, acreditem, trabalhem.
Vai ter 10 mil pessoas para falar de você. Nunca ninguém... O elogio é mais difícil. Falar mal é mais fácil. As mentiras vão jogarem por tudo quanto é lado. Porque quem trabalha, as pessoas vão mentir sobre ele. Vão querer te... Isso em todas as áreas. O empreendedor que está no comércio. Ele está começando lá um trabalho. Já que a gente está falando de empreendedorismo aqui. Vai ter 10 mil pessoas para falar, não vai dar certo, não vai por aí. Olha, porque fulano fez igual a você e fulano no máximo conseguiu isso. Mas você é um ser diferente, é único. Acredite, a diferença entre você e o outro é a decisão. Qual decisão você tem para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Então a gente tem que trabalhar sempre pensando positivamente, para o bem e ter esperança. Minha área era de psiquiatria. Quando eu pergunto para um paciente, hoje fazendo isso pouco, porque eu não estou tendo tempo, né? Qual que é o seu sonho? Ah, doutor, eu não tenho mais sonho. Opa, esse aí me chamou minha atenção. Cuidado com ele, porque a pessoa que perdeu o sonho, perdeu a esperança, a vida para ele acabou. Então requer um cuidado especial, porque ela pode, né, vir. Então, mantenha seu sonho firme, esperança em dia, né? Fé em Deus, vamos em frente. O que eu deixo é uma mensagem de otimismo e um abraço de um amigo. Tenho muitos amigos na minha cidade, do médico de muitos, do deputado estadual, federal, de outros tantos. Eu fui de todos, quem votou e quem não votou. Sim. Né? Mas principalmente do amigo de vocês, o Leonardo, que é o doutor Leonardo, como vocês conhecem. E eu estou lá, continuo trabalhando pela nossa cidade, o trabalho não para, não vai parar. Vamos continuar em frente, porque a gente representa um sonho, né? E como eu falei, é a minha cidade. Eu moro aqui, meus filhos estão aqui, estudam aqui, tenho um filho que nasceu aqui, então é uma história construída em Cáceres, e o sonho de cada um de vocês é o meu sonho, né? De ter asfalto nas ruas, de ver a cidade crescer, de geração de emprego, uma cidade que tem um desemprego imenso, essa massa de desempregados favorece um monte de situação, pessoas que estão dependentes de programas de governo que não gostariam de estar. Então nós temos um desafio muito gigante pela cidade, que precisa de união, né? Mas precisa da nossa esperança firme e de pé. Deixo um abraço a todos, agradeço a vocês aqui do podcast e estou à disposição. Se quiser bater mais papo, me chama para esses e outros assuntos, viu? Beleza. Vamos fazer a parte 2 aí. Parte 2, estou à vontade de a gente bater papo. Tem muita história, porque eu participo dessas construções de casas há muito tempo. Sim. Eu gosto de história. Então, se a gente trazer o bastidor de tudo esses momentos, como foi, tem muita história de bastidor que vocês não imaginam. E trazer uma luz para tudo o que aconteceu. A determinada época, por que não aconteceu isso? O que aconteceu que tiraram daqui? A gente tem projeto para cá, da década de 70, até de estrada de ferro para cá. Olhei. Eu conversando com o Volo, que é o filho do Volinho, filho do Volo, até naquela época tinha pensamento, a gente pode vir aqui uma hora socializar e conversar sobre isso. Com certeza, vai ser uma honra. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite aí. Confesso que quando eu mandei a mensagem, falei, será que ele vai ver? Tão requisitado, rapaz, de bate pronto. Agenda, aceitou. Eu estando em casa aqui, eu tô mais folgado em casa, né? Eu deixo mais para durante a semana. Mas é um prazer estar com vocês e quando chama, a gente sempre está à disposição. Às vezes demora um pouquinho, como a gente programou, mas tranquilo. É só chamar que a gente estamos pronto. E qualquer um também, quiser me chamar para ir na casa de vocês aí, pode me chamar para tomar um café. Vou lembrar, eu perdi minha agenda. Você lembra que eu te falei? No começo do ano, olha, até uma dica pro pessoal para a gente ser rápido, porque eu sei que estamos estourados aqui. Não, tá tranquilo. No começo do ano, tá eu no meu celular. E como todo mundo, golpe é 1000, né? Não sei qual golpe que eu caí desse aí. Fui acionar o banco, meu aplicativo do banco, travou. Eu tinha percebido que o celular estava meio esquisito, né? Aí eu fui no banco, olha, eu não estou conseguindo nada, desabilitei, fizemos as regras de segurança, ele falou, ó, vai na operadora que isso aqui hackearam seu celular. Porque assim, eu tentava baixar um outro, tipo assim, carteira de trabalho digital, baixar do banco, que tem muita segurança digital, né? Não deixar mais nem eu baixar o aplicativo, nem da Vivo, por exemplo. Fui na Vivo, demos um reset na tal. Então, eu fui hackeado, perdi meus contatos, porque eu, barriga verde, né, inexperiente, vai ter passado tudo por... feito um backup de agenda. Eu nunca tinha feito isso. Caramba. Agora eu já fiz também. Então, eu recuperei o número, mas perdi o aparelho. Não podia passar porque o vírus estava ali, né? O worm. Então, assim, eu perdi toda a minha agenda. Caramba! Então, quando manda, eu falo assim, eu fui hackeado, quem tá falando? Porque às vezes você não tem salvo, não aparece a foto. Não aparece a foto. E às vezes tem gente que não coloca nome, rapaz. Aí fica mais difícil ainda. É só mandar dizer quem mandar, sou eu fulano em tal lugar.
E eu estou à disposição para atendê-los também, tá bom? Beleza. Alisson, obrigado aí. Valeu, galera. Papo incrível, hein? Muito bom, né, Alisson? Bom demais. Agradecer você que acompanhou a gente até o final. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ajude a compartilhar nosso conteúdo. E até o próximo episódio. Fui. Tchau, tchau.